Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Estamos aí na segunda terça-feira do ano de 2023, né? Como a gente está começando o ano e acabamos um, então estamos começando outro, se fala muito em trabalho, como vai ser o ano, né? A gente voltar ao trabalho, muitas pessoas não pararam, é lógico, mas tem esse contexto de início, como vai ser, né? Então a gente recebe as mensagens felicitando o ano novo, né? Que Deus esteja com a gente, que esteja presente, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter aí saúde, trabalhar nesse novo ano. Pensando nisso, eu resolvi falar hoje sobre a lei do trabalho. A lei do trabalho ela é considerada uma lei pelo Espiritismo, como outras, só que não leis espíritas, é lógico, né? Mas sim leis universais, que regem todo o cosmos, que regem todo o universo, como a lei da gravidade. Ela é uma lei e sempre foi, mesmo quando o homem não sabia que ela existia, ela já era lei por sua vez. Dentro disso, desse ponto, até queria fazer uma reflexão. Quando alguém nos diz que Deus te abençoe em 2023, que Deus esteja contigo e com a tua família. Na realidade, se a gente pensar no senso dessa frase, ela não é muito lógica diante de como as coisas funcionam. Porque Deus é onipresente. Isso quer dizer o quê? Que Deus está em todos os lugares. E se está em todos os lugares, em qualquer momento Ele está comigo. E Ele sempre está comigo. E Ele sempre está com a minha família. Então não é porque alguém vai pedir ou não que Deus vai estar comigo. É lógico que isso tem um contexto, é uma questão social, mas se fosse trazer por certo, seria assim, que eu pudesse estar com Deus, que você possa se conectar com Deus em 2023, que você possa orar com a sua família e estar com Deus em 2023, que você possa aceitar os desígnios de Deus, porque Deus ama todos, Deus é justo, é onipresente, é onipotente. Então esse já seria um contexto para a gente começar a pensar. E por que eu acho que em muitos pontos a sociedade ela não consegue se conectar com Deus? Justamente por não conhecer a lei do trabalho e viver para trabalhar. O que seria isso? A pessoa, o processo de vida dela é trabalho. E a preocupação principal dela é trabalho. E ela está no meio, num contexto onde a sociedade, o mercado nos exige hoje uma competitividade, uma produção cada vez maior, onde a gente escuta falar o tempo é dinheiro, né? E o que é o tempo? O que é o dinheiro? O que é o trabalho? Então, junto à lei do trabalho, existe uma outra lei, que é a lei do repouso. Quem já estudou o ESE, estudo sistemático da doutrina espírita, já viu sobre isso. A lei do trabalho é a lei do repouso. Lá na antiguidade, quando Jesus já nasceu em corpo físico aqui no meio dos homens, no meio de nós, né? Muitos de nós estavam encarnados naquela época, outros não, né? Então, outros estavam, quem não estava encarnado naquela época, estava aí no mundo espiritual, por algum canto, mas nós estávamos por aí, né? Então, quando Deus vem, existia a lei, 6 dias de trabalho e um dia santo, um dia santificado, aquele dia que era o dia para Deus, né? Então, na época de Jesus, na religião a qual ele era, judeu, se preservava o sábado. Então, ao pôr do sol da sexta-feira, começava o sábado. E a partir dali, até o pôr do sol do sábado, no outro dia, não poderia se trabalhar e fazer nada, né? E Jesus já vem desmistificar um pouco isso, porque ele ia no sábado, ele fazia curas, ele pregava, fazia várias coisas e os sacerdotes ali o julgavam, o cobravam. Então ele dizia: pô, mas se as minhas ovelhas estão com sede, eu não posso dar água para elas no sábado, eu vou deixá-las passar sede? Então Jesus ele vem tirar um radicalismo em certo ponto, mas não desconstruir a lei do trabalho e a lei do repouso, porque a lei do repouso, segundo o que os espíritos nos respondem no livro dos espíritos, é as forças de cada um. Então a lei do repouso, ele não é a mesma para alguém de 20 anos e alguém de 60 anos. Ele não é a mesma para a faixa de idade, não é a mesma para a mesma pessoa com duas pessoas. Eu estou aí na casa dos 47 anos, indo para 48 esse ano. Então,
se eu pegar uma outra pessoa com a mesma idade que a minha, talvez a carga de repouso dele seja diferente da minha. Isso vai depender de cada um. Então, existe a lei do trabalho e a lei do repouso. O repouso são as suas próprias forças. Só que, por que a gente está adoecendo tanto hoje? Por que a gente está com tanta ansiedade? Por que a gente às vezes se sente tão cansado? Porque a gente está passando do limite da lei do repouso, a gente não está aceitando. E daí quando a gente vai para repousar à noite, mesmo que você durma, e muitas vezes dormindo através de remédio ele é necessário, é lógico, só que ele deveria ser algo bastante paliativo, algo temporário, porque se você está precisando de remédio para dormir, é porque você não está vivendo de acordo com o seu ciclo natural, alguma coisa tem de errado. E precisa o remédio naquele momento para te ajudar, mas ele precisa buscar mudar a sua rotina para que ele possa dormir sem o remédio. Então o remédio é apenas paliativo, temporário. Quando a gente pega o remédio simplesmente porque eu não consigo modificar minha rotina, eu vou ter dificuldades futuras, porque daqui a pouco esse remédio já não serve mais, já tem que ser outro. E aí, em vez de eu não dormir, eu vou estar adoecendo. Porque para que eu realmente repouse à noite, precisa haver um desacoplamento espiritual do corpo físico. Eu preciso deixar minha mente livre, minha mente liberada. E muitas vezes à noite eu não consigo descansar a mente. E a mente não para. Então ela vai fazer o que? Ela vai acabar deixando a gente sem uma qualidade de sono e acabando tendo mais problemas no dia seguinte. Mas então assim, o próprio nome trabalho, ele vem de uma etimologia da palavra de tripalhos, que era uma ferramenta, algo colocado em volta dos moares, do gado, que era tipo uma ferramenta de tortura, né? Então o nome trabalho está inserido no ser humano já num contexto de tortura, de coisa negativa. Se nós pegar lá os gregos antigos, os romanos, quem trabalhava mesmo eram mais os pobres, e o trabalho significava mais a questão do serviço, do braçal. Hoje a gente ainda vê duas gerações de conflito, onde as gerações mais antigas pega alguém que trabalha no escritório, de roupa limpa, que não se suja no seu trabalho, que não soa, e acha que essa pessoa não trabalha. Não, isso aí não é trabalho. Trabalho para ele é aquele que tu pega ali na força, né? E na realidade todos são trabalho, só que são, claro, conflitos de gerações, e muitas vezes aquele do escritório, ele acaba levando o trabalho para casa. E é o grande problema de hoje, porque o mais antigo, ele trabalhava lá, suor na roça, mas para casa ele deitava e dormia, né? Então, estava cansado, comia bem e dormia. Então, hoje a gente está tendo bastante problemas terapêuticos com as pessoas por este motivo, de levar o trabalho para casa. Mas então o trabalho ele foi incorporado no ser humano como sendo algo do pobre, algo do escravo, que quando a pessoa é de uma boa posição social na vida, ela não precisava trabalhar. E hoje a gente vê muita questão assim ainda. A busca da aposentadoria para não precisar trabalhar. O final de semana, que é o especial porque eu não preciso trabalhar. A segunda-feira, que é o pior dia da semana porque é o primeiro dia de trabalho. E algumas pessoas dizem que já tem depressão no domingo à tarde porque segunda tem que voltar a trabalhar. Cara, isso é uma decepção, vamos se dizer, por um processo da natureza. Se nós pegássemos a mãe natureza nos avaliando, ela estaria realmente chorando diante da conduta do ser humano. E nós temos já filósofos como Immanuel Kant, que ele já vem nos trazer uma ideia nova de trabalho. Immanuel Kant nos diz: trabalho dignifica o homem. O trabalho é aquilo que permanece nele, que ele pode se expandir e ser dono de si próprio. É aquilo que o emancipa de criança para adulto e permite que ele sobreviva por si só. Então, Immanuel Kant traz essa ideia de trabalho para a sociedade, querendo já desconstruir aquela ideia que trabalho é castigo. Porque se eu acreditar que trabalho é castigo, ele vai ser castigo. Eu vou trabalhar por obrigação e não vai existir nada que eu faça para a busca da moeda, do dinheiro, do valor que me torne feliz, porque eu estou fazendo uma coisa obrigada. Então, se nós conseguir, simplesmente a partir desse ponto, tirar essa ideia da mente que trabalho é castigo, que trabalho é ruim, que trabalho é negativo, eu vou já começar a ter uma nova visão de trabalho e uma nova atitude no meu eu mental, no meu eu interior, e assim eu vou poder me desenvolver muito melhor.
Quando eu falo da natureza, que essa mãe natureza, se pudesse hoje estar falando, estaria chorando de acordo com a nossa atitude de sociedade, de senso comum do trabalho, é porque se a gente observar, eu tenho aqui em volta aqui do Centro Espírita, nós temos algumas árvores. É o exemplo, eu tenho ali um ipê ao lado de uma outra árvore ali bem grande. Essa árvore é um ficus, né? E o ipê plantado ali do lado, ele é um ipê diferente dos outros, porque ele teve que se expandir muito. De um lado ele tem um abacateiro, ele tem lá uma malha de bambu, então ele teve que fazer o quê? Ele teve que trabalhar para buscar luz. É autônomo nele, só que é um processo de inteligência autônoma, é um processo informativo, mas ele tem que trabalhar para buscar luz, ou seja, ele se expandiu mais que os outros ipês plantados por ali. Ele tem um tronco reto, bem alto, e lá em cima ele bota a copa. Porque ele não botou a copa antes, porque ele sabia que ele precisava alcançar, crescer, botar força no tronco para subir, para ir lá em cima buscar luz. Só que para ele subir e ser seguro, se a gente fosse pegar as raízes desse ipê, ele também é diferente, porque ele tem que se aprofundar mais. Para ele poder subir, ele tem que se aprofundar. E isso é trabalho natural. Isso é a natureza. Os passarinhos, eles não ficam no ninho a partir do momento que ele se torna livre da sua mãe, do seu pai ali, que o geraram, né? Ele se torna livre e ele vai buscar o seu alimento. Ele não fica no ninho esperando. Os peixes buscam seu alimento. Então, tudo na natureza a gente vê esse ciclo de trabalho. A alimentação é o quê? É uma necessidade para que eles se esforcem em trabalhar. Porque se ele não tivesse isso na natureza, a natureza não evoluiria. Então nós temos uma outra lei que é a lei da evolução. E para evoluir a gente precisa nos movimentar. E para se movimentar, há necessidades que o organismo físico necessita. Então isso em toda a natureza, como a gente diz, a planta ela necessita da luz, do sol. Então ela não quer só a luzinha que vem lá embaixo, ela quer aquela energia do sol direto lá em cima. E ela busca isso. Um animal predado na natureza, ele corre atrás da presa. A presa foge, mas vai buscar campos verdes para se alimentar. Então, todo é um processo para movimentar. Só que a gente não vê na natureza eles fazendo chororô, reclamando. Outro dia eu vi uma flor, uma margarida ali também. Eu gosto de olhar a natureza, que a gente aprende observando a natureza. Ela estava na nossa varanda e ela fazia um L. Ela ia para a varanda, dobrava e subia. Eu ainda mostrei para minha esposa, nós ali tomando um chimarrão na varanda. Olha só que interessante o caule dessa margarida, né? Pois é, o que será que aconteceu ali? Que, né, ela se dobrou em duas curvas diretas, assim, né? Em 45 graus e mais 45 graus para cima. Eu digo, é porque a rede que nós temos na varanda não estava ali naquele dia. Foi tirado para lavar. Então, se colocar a rede ali, aquela margarida encontrou um obstáculo, o que ela fez? Ela reclamou, ela se abaixou, ela foi choramingar? Não. Ela simplesmente desviou do obstáculo, buscando o objetivo, ou seja, foco na solução, foco no objetivo. Ela foi, quando ela passou, ela virou para cima de volta. Então, olha que interessante. Coisas simples, só que nós sermos seres humanos, que somos para ser muito mais e somos à frente dos vegetais, do animal comum que ainda predomina o instinto, porque nós predomina a razão, a gente esqueceu das coisas simples da natureza. E a gente corre atrás do trabalho com preocupação, com medo, com sofrimento, com dificuldade, esperando o happy hour, esperando a aposentadoria. Para quê? Para morrer, talvez? Né? Para não saber o que fazer? Para deprimir por não ter mais um serviço? Até tem um documentário interessante na Netflix, o nome dele é Quanto Tempo o Tempo Tem? E ele vai falar sobre esse processo do trabalho, do desenvolvimento do ser humano, que nós vivemos um ciclo, hoje a gente está em outro. Então ele traz que o ciclo que nós estamos passando, ele era 3 partes. Principal, é lógico, né? Da parte profissional do ser humano. A parte da formação, onde ele estudava e se formava, a parte do trabalho e a parte da aposentadoria para ter o repouso e o lazer. E hoje, a nova classe, a nova sociedade, ela não está mais nesses 3 ciclos. Ela tem um ciclo que ela estuda sempre, um ciclo o mesmo ciclo que ela trabalha sempre, e o mesmo ciclo que ela tem lazer e repouso sempre. Então, se você quer saber se você está indo de acordo com o processo natural da nova sociedade, é isso. Isso, se formar sempre, trabalhar sempre, repouso e lazer sempre.
Se o teu trabalho não está te dando tempo para ter lazer e repouso, reavalie. E para reavaliar, a gente tem que buscar lá a questão já filosófica antiga, que diz: trabalhe com algo que você ama, e você nunca vai precisar trabalhar na vida. Só que quando você trabalha pelo dinheiro, você não vai encontrar algo que você ama. Então você trabalha por algo que você ame e deixa o dinheiro vir em consequência. É lógico que eu não estou querendo fazer demagogia, dizer, pô, se o Edson ganhasse aí na Mega Sena, para começar, eu teria que começar a jogar, que eu sou bem relaxado, né? No máximo é uma trimania aí que a gente compra, a minha mulher compra toda semana. Mas digamos, ganhou um grande dinheiro, ainda vai ficar vendendo, correndo para lá? Com certeza não, né? A gente iria administrar de outra forma. Mas enquanto eu trabalho com vendas, enquanto eu trabalho com terapias, o que seja, eu trabalho com amor. Eu vou fazer isso. Eu vou tentar fazer isso colocando as pessoas à frente das questões financeiras. O financeiro ele vem por consequência. E aí isso fica fácil, fica tranquilo, fica leve. Aí o tempo não é mais dinheiro, sabe? Porque o tempo simplesmente é o tempo, é o presente, né? E é o que depende de você fazer dele. Então ninguém pode dizer eu não tenho tempo. Você pode não ter administrado os teus valores. Você pode não ter administrado muito bem as tuas posições em acordo com as necessidades que você tem. Um outro problema da sociedade é que ela só agrega coisas. Ela agrega uma faculdade em cima do que já está fazendo, ela agrega um segundo emprego, ela agrega filhos, só que ela agrega exercícios, tudo coisas positivas. Só que quando você agrega mais alguma coisa na tua vida, está na hora de se liberar outra. Porque nós somos natureza, a natureza é ciclo, entende? Então assim, nós vamos ter um filho. Vocês precisam se preparar para isso, vocês precisam tirar o tempo para ter esse filho, para dar tempo para ele, para que ele não sofra aí de ansiedade já com 2 anos, 3 anos, 4 anos, que é coisa que está acontecendo. Até suicídio em crianças, se vocês pesquisarem, aumentou muito. Então, e por que uma criança já tem ansiedade, já tem medo? Porque ela sente a energia do pai e da mãe que está em casa, básico. Ela sente isso, ela recebe isso. Então, a criança precisa ter a energia da mãe como um amor que é o alimento e do pai o amor que é a proteção, e ela se sente segura e ela vai estar bem. Agora, se ela tem desespero dentro de casa, mesmo que seja mental, energético, isso vibra, né? E ela vai ter esse problema. Então, se a gente colocasse a lei do trabalho, do repouso, entendendo esse processo, o amor naquilo que se faz, ver a profissão do que eu seja feliz trabalhando e não do que dê mais dinheiro, mais lucro, posição social. Se a gente começar a fazer isso a longo prazo, a gente consegue. Para quem está achando assim, pô, muito legal o que está sendo falado, mas para mim não dá. Porque eu gostaria, mas não dá. A primeira coisa que você precisa fazer, isso é muito básico, é você acreditar que dá, sair desse ponto de achar que não dá. Só que assim, para quando? Para agora? Não, tudo tem que ser programado, tudo é bom ser paulatino, ser tranquilo. Então comece a se observar mentalmente em algo que você gostaria de se desenvolver. E pegue esse algo e comece a agradecer por estar fazendo isso, mesmo que seja no mental. Observe aquilo, faça essa visualização mental positiva de fé que Jesus disse, fé move montanhas. A fé é a ausência de medo. A fé é a ausência da dúvida. Se você tem dúvida e medo, não tem fé. Então, quando você começa a visualizar uma coisa que você quer e começar a sentir prazer em ter aquilo e não medo de não conseguir, e aí já agradecer por ter aquilo mesmo não tendo, o universo vai te trazer isso. Deus te ajuda a trazer isso. E você pode começar a fazer os seus propósitos, os seus projetos. E uma outra coisa muito importante do trabalho, o trabalho não é apenas aquilo que gera moeda. Aqui, essa é muito importante para nós vivermos aqui, pagarmos as nossas contas, a gente ter, vamos dizer, nossos prazeres materiais que são necessários, o nosso conforto, né, a nossa segurança, a nossa educação, tudo isso precisa de moeda física. Mas o trabalho também é aquele que tu faz para o próximo. Fora da caridade não há salvação. E esse também é um trabalho de caridade. Se eu fizesse do mesma perspectiva que se trabalha pelo dinheiro, eu vou fazer para poder, ajudando o outro, mas pensando para mim me salvar, para mim eu guardar alguma coisa
vamos dizer, espiritual para o mundo pós-vida. Então também não é caridade, é aquilo que Paulo falou. Eu tenho que fazer simplesmente pelo amor ao trabalho de caridade, pelo amor ao trabalho voluntário, não importa qual que seja. Entende? Olha como as duas coisas se encontram. O trabalho pelo dinheiro, mas fazer pelo trabalho, pelo amor ao trabalho, por fazer e deixar o dinheiro vir por consequência. A caridade, fazer pelo amor de ajudar e deixar que o resto venha por consequência, porque daí é caridade, né? Meus amigos, a gente trouxe aqui várias reflexões de acordo e direcionado na lei do trabalho. Espero ter incomodado, criado um conflito aí no teu coração, aí na tua mente, né? Porque a partir desse conflito, a partir dessa ideia, é onde nós vamos buscar a nossa mudança. Se simplesmente a gente vir aqui, passar a mão na cabeça, só falar bonitinho, né? E que todo mundo se sinta bem, talvez daqui 5, 10 minutos já passou. Mas aquilo que incomoda, ele fica incomodando, né? Então esse incômodo, ele é o nosso positivo, a nossa força, a nossa mola propulsora para a gente dizer, não, eu posso mudar, eu posso fazer algo diferente. E nesse 2003 eu não vou fazer amanhã, vou começar a fazer hoje e agora. Grande abraço, fica com Deus, até a próxima semana aí com quem estiver aí no canal.